Centenas de tratores invadiram e congestionaram ontem o centro de Bruxelas, capital da Bélgica. Agricultores atiravam ovos em frente ao Parlamento Europeu. A crise na agricultura na Europa vem se alastrando há alguns meses e se intensificou nesta última semana. Neste vídeo, eu quero trazer uma análise de o que levou essa rebelião dos agricultores no continente europeu e o que está por trás de toda essa crise que só está começando e pretende se desenrolar nos próximos meses. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou jornalista e atualmente faço doutorado aqui na Irlanda, onde eu estudo educação ambiental e sobre as relações sociais do meio ambiente. Então, fique por aqui e vamos entender o que está acontecendo no velho continente. Algumas preocupações, como um plano de Berlim para eliminar incentivos fiscais ao diesel agrícola para equilibrar o orçamento, ou a exigência na Holanda para reduzir as emissões de nitrogênio, são específicas de cada país. No entanto, muitas delas são compartilhadas em toda a Europa. Os agricultores afirmam enfrentar a queda nos preços de venda, aumento dos custos, regulamentação rigorosa, varejistas poderosos e dominadores, dívidas, mudanças climáticas e importações estrangeiras baratas. Tudo dentro de um sistema agrícola da União Europeia baseado na premissa de que maior é melhor. Custos em alta, preços em alta. Os agricultores hoje reclamam que para produzir no velho continente está se tornando cada vez mais insustentável. Os custos dos agricultores, especialmente para energia, fertilizantes e transporte, aumentaram em muitos países da União Europeia, principalmente desde a invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022. Ao mesmo tempo, governos e varejistas, atentos ao efeito da crise de custo de vida nos consumidores, buscaram reduzir os preços crescentes dos alimentos. Os preços na fazenda, o preço básico que os agricultores recebem por seus produtos, caíram quase 9%, em média, entre o terceiro trimestre de 2022 e o mesmo período no ano passado. As importações também são motivo de preocupação, especialmente na Europa Central e Oriental, onde uma inundação de produtos agrícolas baratos da Ucrânia, para os quais a União Europeia suspendeu cotas e tarifas após a invasão russa, tem depreciado os preços e aumentado o ressentimento sobre a concorrência desleal. Temperaturas em alta, tensões em alta. E essa crise se agrava ainda mais com os efeitos das mudanças climáticas. Eventos climáticos extremos devido às mudanças climáticas estão afetando cada vez mais a produção. Alguns reservatórios de água no sul da Espanha estão com apenas 4% de capacidade, enquanto incentivos florestais eliminaram cerca de 20% da receita anual agrícola grega no ano passado. Até agora, o sul da Europa viu relativamente poucos protestos, mas isso pode mudar à medida que governos, especialmente na Espanha e em Portugal, considerarem restrições emergenciais de água em meio a secas recordes. Além disso, além de se sentirem perseguidos por uma burocracia em Bruxelas que sabem pouco sobre seus negócios, muitos agricultores reclamam que se sentem presos entre as demandas públicas aparentemente conflitantes por alimentos baratos e processos amigáveis ao clima. Uma das pautas dos agricultores é que hoje o Bloco Europeu se comprometeu a reduzir as mudanças climáticas e até 2050 reduzir as emissões de gás carbônico. Isso faz com que os países na União Europeia criem leis cada vez mais rigorosas em relação à produção agrícola para prevenir essa destruição do meio ambiente. E, por outro lado, esses agricultores que não se preocupam tanto com o meio ambiente, estão mais preocupados com o lucro, protestam que essas legislações acabam encarecendo e dificultando a produção agrícola. Recentemente, o setor agrícola, responsável por 11% das emissões de gases de efeito estufa do bloco econômico, se sente alarmado, principalmente devido ao Acordo Verde Europeu destinado a tornar o bloco neutro em carbono até 2050. As metas incluem reduzir pela metade o uso de pesticidas até 2030, diminuir o uso de fertilizantes em 20%, dedicar mais terras ao uso não agrícola, por exemplo, deixando-as em pouso ou plantando árvores não produtivas, e dobrar a produção orgânica para 25% de toda a terra agrícola da União Europeia. Muitos agricultores já reclamam que as regras existentes da União Europeia em áreas como irrigação e bem-estar animal são interpretadas de maneira muito rigorosa
Eles argumentam que as políticas verdes que estão por vir são injustas, irrealistas, economicamente inviáveis e acabarão sendo autodestrutivas. E aqui a gente encontra o maior conflito dessa crise, que é o conflito ambiental, que não só a União Europeia, mas todo mundo vive nos dias de hoje. Os efeitos climáticos já são reais, a gente vê em todas as partes do mundo. Secas, inundações, eventos climáticos extremos. Porém, os grandes agricultores, eles não estão tão preocupados assim com o meio ambiente, uma vez que eles veem que para continuar produzindo, eles precisarão gastar mais e precisarão colocar menos dinheiro no bolso à medida que tentamos contornar essa crise. Mas o que os políticos estão fazendo para tentar driblar essa crise? Os governos nacionais tomaram medidas. Na Alemanha, amenizou seus planos de cortar subsídios ao diesel. Na França, cancelou o aumento do imposto sobre o diesel de outras medidas e prometeu 150 milhões em ajuda, levando os sindicatos de agricultores a pedir aos membros que suspendessem seus protestos. O primeiro-ministro aqui da Irlanda e o presidente da França, Emmanuel Macron, eles acreditam que a União Europeia deve rever os seus acordos de câmbio de mercadorias com o Mercosul. Pessoal, esse é só o início de uma crise política, social, ambiental que está começando aqui na Europa e que promete ainda ter muitos desdobramentos nos próximos meses, nas próximas semanas. É um assunto muito delicado, porque ao mesmo tempo que a gente vê que não dá mais para continuar vivendo como estamos, a União Europeia se promete em ser mais sustentável, mas não se fala em políticas de educação para se reduzir o consumo, para mudar o jeito como nós vivemos nos dias de hoje. Porque a gente entende o lado dos agricultores, todo mundo que produz quer lucro, não vou ser hipócrita aqui de falar que quem está produzindo, seja qualquer tipo de material dentro da nossa sociedade capitalista, o lucro vai ser sempre o objetivo, e isso faz parte do sistema, mas por outro lado, a União Europeia que prega tanta sustentabilidade e quer ser um continente sustentável até 2050, não se fala em outros modelos de educação que fará com que a sociedade de fato consiga viver de forma mais equilibrada no nosso planeta. Hoje temos um planeta superpopuloso e que tem hábitos de consumo extremamente excessivos. Então, não basta somente frear a produção agrícola e implantar medidas, legislações que irão frear a produção agrícola para visar proteger o meio ambiente. É claro que isso é válido. Hoje a gente precisa sim criar legislações de proteção ambiental, porque a gente já enfrenta a crise. Porém, se esse tipo de legislação não for imposta em toda a sociedade, somente no grupo dos agricultores responsáveis pela produção alimentícia, essa crise nunca irá acabar. Isso só vai estar tampando o sol com a peneira. É preciso que se mude todo um comportamento global de consumo em excesso, todo um comportamento global que vê a natureza apenas como matéria-prima para ser explorada, e assim, quem sabe, possamos enfrentar essa crise. E essa crise agora deixa de ser uma crise só ambiental, se torna política e econômica e, claro, social. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber mais sobre a crise ambiental, sobre essa crise que está acontecendo aqui na Europa, como eu falei no início desse vídeo, eu faço doutorado nessa área ambiental e eu pretendo trazer mais conteúdo sobre isso aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, comente o que você acha dessa crise, o que você acha? Você acha que os agricultores estão certos em protestarem, ou você acha que a União Europeia está certa em criar leis cada vez mais rigorosas para tentar aí frear a destruição ambiental? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.